Bolsonaro já fica avisado, né? São uma série de medidas restritivas, são várias, das mais diversas, mas qualquer descumprimento pode ensejar, então, a prisão preventiva do ex-presidente devido a essa atuação, né, na colaboração com o Eduardo Bolsonaro nessa empreitada para instigar as autoridades americanas contra o STF, contra o prosseguimento da ação penal da tentativa de golpe de Estado. Isso é interpretado como uma obstrução à justiça, né? E, portanto, justificaria, se houver um descumprimento das cautelares, uma prisão preventiva de Bolsonaro, preventiva porque seria antes da condenação propriamente dita, que deve acontecer em meados de setembro, conforme as expectativas aqui nos bastidores do Supremo. A gente lembra que a prisão preventiva, ela já é uma realidade para Walter Braga Neto, que também é réu nesse núcleo 1, né, o núcleo principal da ação penal do golpe de Estado, justamente por ele ter tentado, de alguma maneira, obstruir, atrapalhar as investigações quando tentou pressionar para ter algum tipo de acesso sigiloso à delação, que ainda estava sob sigilo na época, do tenente-coronel Mauro Cid, em razão ali, né, de tentar ver de que maneira a Cid implicava Braga Neto ou os demais membros ali da organização, e aí com isso poder eventualmente se preparar para uma eventual operação ou para se blindar, né, de investigações que pudessem ser instauradas contra ele. E nessa decisão, só para a gente relembrar, Yuri, são uma série de cautelares a que Bolsonaro está sujeito neste momento como medidas alternativas à prisão. Então, ele tem a tornozeleira eletrônica, então qualquer descumprimento do perímetro ali da tornozeleira eletrônica, né, do recolhimento domiciliar noturno, por exemplo, que ele também vai ser obrigado a cumprir qualquer descumprimento, ele vai apitar ali a tornozeleira, vai emitir um alerta que é informado ao Supremo Tribunal Federal. A gente viu isso acontecer até, só para fazer um paralelo, talvez a nossa audiência se recorde, com o ex-deputado Daniel Silveira, né? Houve um descumprimento do recolhimento domiciliar noturno, um alerta ali sobre uma extrapolação do perímetro permitido ali pela tornozeleira eletrônica, e aí com isso ele acabou voltando para a prisão. E é a mesma, tecnicamente, né, é o mesmo princípio aí que gera esse alerta por parte de Moraes a respeito de Bolsonaro. Além da tornozeleira e do recolhimento domiciliar noturno, Bolsonaro fica proibido de usar as redes sociais, e isso é um ponto de alerta, porque as redes sociais a gente sabe que são muito relevantes para Bolsonaro, né, manter ali os seus posicionamentos públicos e até manter ali a sua base de apoio mobilizada. Então, ele não pode usar as redes sociais. Isso também é preciso atenção, porque em outros casos de outros réus da ação penal do golpe, Yuri, Moraes tem sido bastante rígido no sentido de que essas pessoas que estão proibidas de usar as redes não podem aparecer nem em redes sociais de terceiros. Então, assim, não adianta ele ir lá no Instagram da Michelle Bolsonaro e fazer um vídeo falando alguma coisa. Ele não poderia fazer isso. Então, é uma medida também bastante restritiva. E, por fim, temos a proibição de ele manter contato com o próprio Eduardo, devido a ao que foi identificado ali pelo ministro Alexandre de Moraes como uma espécie de parceria ali entre os dois para levar adiante essas iniciativas junto ao governo norte-americano contra o Brasil. Então, a proibição de contato é para que essa prática termine, né? Essa foi a justificativa. E também a proibição de manter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros e não pode também chegar perto das embaixadas, né? Tem um raio ali de 200 metros que ele não pode se aproximar, justamente para evitar, né, Yuri, o que aconteceu no passado. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas aquela ocasião em que Bolsonaro, depois de uma operação também da PF contra ele em fevereiro de 2024, acabou dormindo 2 dias, né, na embaixada da Hungria, e isso o temor ali, né, um receio dos investigadores de que esse cenário pudesse eventualmente se repetir, porque ele, estando numa embaixada, ele poderia ali ter mais facilidades, né, na hora de deixar o Brasil, mesmo sem o passaporte. Então, fica o alerta. Moraes destaca isso na decisão, em negrito, colocou ali: o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação da prisão. Ficamos alertas, e aí todos esses registros, né, do cumprimento das medidas cautelares por Bolsonaro ou do descumprimento são imediatamente informadas ao Supremo, que aí tomaria as providências cabíveis.